Eu queria, antes do mais, tal como Vossa Excelência fez, dirigir-me aos madeirenses e porto-santenses, àqueles que aqui vivem, mas de forma muito especial àqueles que estão espalhados pelo mundo. E, sobretudo, àqueles que estão, como disse há pouco na Assembleia Legislativa, a viver momentos difíceis na sua vida, nas mais diversas latitudes e longitudes. Ou problemas políticos, ou problemas económicos, ou problemas sociais, ou problemas financeiros. Nós estamos com eles, sabemos que eles sabem que nós estamos com eles, e eu, em particular, sinto muito à vontade para os acompanhar na percepção daquilo que são os seus problemas, porque a minha família foi sempre uma família de emigração, ao longo de sucessivas gerações, desde o tempo do meu avô, depois meus pais, meu irmão, meu filho, meus netos. Todos os meus netos vivem fora do território físico português, e acompanho dia a dia aquilo que são as dificuldades, sobretudo quando, como é o caso, se trata de viver numa economia ou numa sociedade ou num país que atravessa um período de turbulência, como outras tantas economias e sociedades em que vivem madeirenses e porto-santenses por esse mundo fora. E, portanto, eles estão no meu pensamento, estão nas preocupações de Vossa Excelência, estão nas preocupações, certamente, do Governo da República, estão nas preocupações de todos os responsáveis políticos em Portugal. Em segundo lugar, queria dizer que, ao saudar os madeirenses, é muito difícil não sentir aquilo que desde ontem tenho sublinhado. A política faz-se com pessoas, e de pessoas, e para as pessoas. E por isso, os relacionamentos políticos são, antes do mais, relacionamentos pessoais. Não quer dizer que não haja uma componente, e deva haver uma componente institucional, mas a empatia pessoal, a capacidade de compreender, de estar próximo, de acompanhar aquilo que se passa, facilita a equação e a resolução dos problemas políticos. E o Presidente da República, em funções, muito antes de o ser, tinha uma empatia relativamente à região autónoma da Madeira, conhecia bem as questões da Madeira, conhecia muitas e muitos madeirenses, com elas e com eles tinha vibrado em muitos momentos ao longo de décadas, e, portanto, isso certamente que vai estar presente no seu espírito e facilita aquilo que é fundamental, às vezes, na resolução de problemas concretos, que é uma palavra, que é um gesto, que é uma companhia, que é um testemunho de solidariedade, que é uma preocupação, que pode ajudar a abrir caminhos e a acelerar a resolução de problemas. Eu ouvi da parte de Vossa Excelência mencionar propósitos do Governo Regional que me apraz sublinhar. Primeiro, a abertura a plataformas de consenso e de entendimento em vários domínios, estatutário ou outro, o que significa uma predisposição importante na vivência plural da democracia na Madeira. Mas depois também uma atenção às questões financeiras, económica, e na questão económica em particular, essa prioridade que falava há pouco do mar e a importância internacional do registro de navios, que tem muito a ver com a prioridade que o mar deve ser, e é, para a região autónoma da Madeira, mas deve ser cada vez mais para Portugal, e depois num domínio social muito sensível, o da saúde, ao falar no hospital que vai, de alguma maneira, arrancar. São domínios importantes para a vida madeirense e é com alegria que o Presidente da República acompanha essa atenção, essa aposta do Governo Regional da Madeira. E, finalmente, não posso deixar de me entusiasmar com a presença das jovens e dos jovens. Todos somos jovens, mas há uns mais jovens do que outros. E das jovens e jovens professoras e professores e alunas e alunos que aqui estão, além dos seus pais. Porque são, como disse Vossa Excelência muito bem, são um exemplo de excelência
à escala regional, à escala nacional, à escala mundial. E o futuro está neles, ainda mais do que está em todos nós, menos jovens. E a presença deles, eu espero que os marque de alguma maneira e que um dia se recordem, não tanto terem estado aqui com o Presidente da República de Portugal e com o Presidente do Governo Regional da Madeira, mas com a razão porque estão aqui. Estão aqui porque são excelentes. E são excelentes porque querem ser excelentes. Porque não se satisfazem com a mediania. Não se satisfazem com a mera passagem ou com uma situação que não seja uma situação de ambição, de ir mais longe, de querer novos horizontes. Naturalmente, aquelas idades ainda é só um esboço. Perguntados vários, havia já, normalmente elas mais rapidamente do que eles, havia quem tivesse uma ideia muito clara. Eu quero a bioquímica, eu vou para este domínio ou para aquele. Outros não terão tão claro isso no seu pensamento. Ora, uma coisa é certa. Eles são os melhores dos melhores. E eu que ando a dizer desde o início do mandato, o que sempre disse na minha vida, porque sempre fui, não tanto um otimista, mas alguém com uma fé ilimitada na capacidade dos portugueses, eu aqui repito o mesmo em relação à capacidade dos madeirenses. Ao ver estes exemplos de vencedores de Olimpíadas a nível nacional e que vão para provas internacionais ou já venceram em provas internacionais, eu digo, nós podemos acreditar nesta juventude. Nós podemos acreditar na região autónoma da Madeira. Nós podemos acreditar em Portugal. E é tão bom poder acreditar num futuro muito melhor do que o presente e do que o passado. Muito obrigado. Agora vamos